Boa tarde para vocês, espero que vocês estejam bem. Aqui professor Paulo Silva, continuando, o que nós já estávamos estudando. Esse vídeo ele tem direcionamento para o conteúdo Primeira Guerra Mundial, que se refere ao 9º ano do ensino fundamental e ao 3º ano do ensino médio, tá? Então você repara ambas séries aí, tá? Mas, especificamente, foi uma lição que eu passei para os meus alunos da escola Lorena, tá, gente? Então, todos aqueles que gostam de mim, que me acompanham no meu canal, dá um joinha, compartilha o vídeo. Para aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, dão uma força pro professor Paulo Silva, tá bom? Então, gente, basicamente era uma questão, né? Eram questões sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Aí se dizia assim, a primeira questão dizia assim, ó, explique a relação entre os conflitos imperialistas e a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o que a gente vai comentar a respeito disso, né? E o crescimento industrial acabou acarretando, né, no caso, crises, né, de superprodução que tornava necessária a busca de novos mercados consumidores, né? Então, esse foi um dos motivos ali do imperialismo, né? E necessidade de matérias-primas, tá? Eles tinham que buscar matérias-primas em outros continentes, tá? E também, né, isso levou as potências europeias, obviamente, né, a disputarem territórios, né? Na questão do imperialismo, isso acabou fazendo com que eles se armassem, né? A questão da corrida armamentista, né? Enfim. E acabou que desembocou na Primeira Guerra Mundial, tá? Tá bom? Então, a busca voltando lá, né? Superprodução, busca de novos mercados consumidores para os produtos industrializados, necessidade de garantir matérias-primas, que levou as superpotências, as potências da época, né? A disputarem territórios coloniais, que acabou desembocando na Primeira Guerra Mundial, ok? Tá? A segunda questão era assim: relacione o militarismo e o sentimento nacionalista com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Acabei de falar agora há pouco, né? Uma partezinha aí da questão 1. Então seria: o sentimento nacionalista se manifestou por meio da formação de alianças, tá? Que, no caso, né, comprometeram muitas potências entre si por meio de tratados que pressupunham o apoio em caso de conflito, né? Então causou uma reação em cadeia, né? O efeito dominó, como a gente fala, né? O nacionalismo, ele também reforçou, né, as políticas militaristas, né? Então, aquela coisa de odiar o estrangeiro, né, que já é uma xenofobia, né, uma coisa saudável, a gente vai dizer assim, tá? Não é saudável o nacionalismo demais, tá? E principalmente na questão da proteção das fronteiras e dos territórios coloniais. Então, eles se armaram até os dentes, né? Então, juntou com o nacionalismo, isso também facilitou, né, o advento aí da Primeira Guerra Mundial. A terceira questão era: explique o que foi o Tratado de Versalhes, cite alguns termos desse tratado, né? Então, foi um tratado, um acordo, né, no caso aí, que estabeleceu a reorganização política e econômica da Europa, tá? Entre outros termos desse tratado, destaca-se a dura penalidade sofrida para a Alemanha e a criação da Liga das Nações, tá, gente? Para os alemães, esse Tratado de Versalhes ele ficou conhecido como o Ditado de Versalhes, né? Por quê? Porque a Alemanha tem que pagar a indenização praticamente sozinha, né? Milhões de marcos de indenização, que era a moeda alemã, né, na época. O que mais? Desmilitarizou o seu território, né? Enfim, eles estavam vivendo uma crise, assim como os outros países, né? E tendo que pagar a conta sozinhos, né? Que era uma tremenda injustiça. Lembrando que nenhuma guerra começa e termina, né? Porque só um país decide, né? Outros acabam se envolvendo. Então, você culpar a Alemanha sozinha, principalmente pela Primeira Guerra Mundial, né? Foi uma tremenda injustiça que causou depois, né? Consequências a longo prazo, né? Que foi o advento de movimentos radicais, né? O famoso nazismo, tá? Tá bom? Devido a esse Tratado de Versalhes ser injusto para com a Alemanha e para eles alemães acabou ficando conhecido como o Ditado de Versalhes, tá bom? Devido à injustiça desse tratado para com os alemães, tá bom? Lembrando que o presidente Wilson, né, o presidente americano, ele propôs os 21 pontos, né, que eram a paz
segundo ele, né, sem vencedores, né, que propunha uma paz mais justa, né, e equilibrada para quem participou da guerra pagar a indenização pelo seu próprio país, tá bom? Mas acabou não sendo aceita porque o líder francês e o líder inglês queriam punir a Alemanha de qualquer jeito, ok? E aí as consequências vieram na Segunda Guerra Mundial, que já é um outro assunto para a gente estudar depois, tá bom? A quarta questão dizia assim, ó, explique por que as mulheres conseguiram muitos direitos depois da Primeira Guerra Mundial. Isso aí se trata no mundo, né, gente? Não aqui no Brasil, Zil, né? Por quê? As mulheres tiveram oportunidade. Porque elas tiveram experiências que ampliaram a participação delas nos espaços, né, públicos, tá? Elas exerceram papéis antes que eram exclusivos dos homens. Trabalham na indústria, no setor de transporte, por exemplo, tá? Em muitos países elas puderam se afirmar como profissionais e adquirir maior independência financeira. E depois da guerra, né, o voto feminino foi legalizado em vários países, como eu acabei de falar. No Brasil não, tá, gente? No Brasil só foi na década de 30, já no governo do Getúlio Vargas, tá, gente? Tá bom? Então, após a Primeira Guerra Mundial, ainda não tinha voto feminino no Brasil. Nós já comentamos em outros vídeos na questão da participação feminina, ela era muito tímida, né? Tá bom? E o Brasil ainda não era um país de vanguarda, aliás, nunca foi, né? Cá entre nós, né? Então, só na década de 30, né? Que as mulheres passaram a ter o voto feminino no Brasil. Agora, em outros países europeus, né? Isso já se deu pós Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, devido à participação delas, elas ganharam esse espaço e passaram a, né, fazer parte, né, uma justiça, né, na verdade, né? Que as mulheres tenham maior participação, sempre falo isso na política, em tudo no mundo, né? Porque é, né, o justo com a quantidade de mulheres que tem. E a gente sabe que esse equilíbrio delas, né, ajuda muito em qualquer governo por aí. Precisamos de mais mulheres, né, na política e a participação né, no dia a dia, tá bom? Isso é uma coisa que precisa avançar no século XXI e a gente sabe que, infelizmente, alguns ainda acham que isso não deveria ser, né? Aquelas pessoas antiquadas que têm a mente quadrada, né? Enfim, tá bom? Então, voltando, né, essa quarta questão, ela, para finalizar, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, desculpem, a mulher passou a ter maior participação porque ela ocupou espaços durante a guerra, né? Trabalhando na indústria e nos países europeus elas tiveram uma participação, né, no voto já a partir do final da Primeira Guerra. No Brasil, só a partir da década de 30, na época do Getúlio Vargas. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham gostado. Dá um like, compartilha o vídeo, dá uma força pro professor. Se cuidem. E aqueles que já estão retornando às aulas, né, continuem acompanhando o canal, porque a gente vai continuar a postar vídeos, tá? E a luta continua e a gente não vai desistir, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.